O homem carrega na sua face todas as marcas dos seus pecados. E aí, tudo fantástico com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao Cortes Fantásticos, onde você vai encontrar seleções, recortes das dezenas de lives que tem aqui no canal Fantástico Cursos, na playlist Lives Fantásticas. Lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar a versão completa dos trechos que eu estou colocando aqui nesses vídeos, assim como também a versão em MP4, ou seja, um podcast para você poder ouvir mais de 1 hora, 1h30, 2 horas de conhecimento, de bate-papo sobre a fantasia, gótico, horror, ficção científica e o weird, beleza? Fica também um convite para você seguir o Fantástico Cursos nas outras redes sociais, como o Instagram, o Facebook, o Twitter e o canal do Telegram. Tá tudo aí embaixo na descrição desse vídeo também. Então, sem mais delongas, vamos lá pro Corte Fantástico. Dorian Gray é sobre a sífilis. O Drácula também tem muito da sífilis. O Médico e o Monstro também tem da sífilis. Então, são os fantasmas, que a gente está falando de impureza, né? Então, quero ouvir de vocês essas questões das doenças, dessa leitura mesmo. É engraçado isso, né? Porque a gente analisa assim, 100 anos depois, a gente vai ter o advento da AIDS, que também marginalizou diversos grupos sociais, né? Então, como é que... Não poder doar sangue. Exatamente, como é que a doença também é uma marca de monstruosidade, né? E aí, o Enéas, como é que você enxerga essas questões aí, dessas vinculações? Vamos voltar um pouco a essa morte de Deus, né? E a todos aqueles poetas românticos assim que vão ser contemporâneos da Mary Shelley, né? O Frankenstein, enfim, já é uma história conhecida aí, né? A composição do Frankenstein naquele final de semana na Vila Diodati, em que ela está na companhia desses homens, né? Que também são singularidades humanas, né, singularidades masculinas. Né, o Lord Byron e o Shelley, enfim, dispensam apresentações, né? E o Byron vai ter um poema narrativo, né? Que vai ser publicado um pouco depois, que diz respeito a Caim. Né? O Caim é o filho maldito, né? É o primeiro assassino, né? É o filho condenado, é o sujeito que vai levar pela eternidade, né? Se mescla a história de Caim com a história do anjo caído, do judeu errante, entre outras possibilidades. A lenda vampírica, né? Os que curtem RPG, Vampiro à Máscara, né, o Mark Hagan reinterpreta o Caim como o primeiro vampiro, enfim, né? Mas o ponto lá do Gênesis é o seguinte, né? Caim mata Abel e ele recebe uma marca, né? E essa marca vai identificá-lo pela vida fora, né? É uma daquelas incoerências bíblicas deliciosas, né? O Gênesis está cheio delas, né? Em que essa marca vai fazer com que as pessoas vejam Caim e saibam quem ele é, né? Para que eles não o toquem, né? Uma vez que ele já possui uma maldição divina. Só que Caim é o primeiro filho, então a princípio não havia ninguém para vê-lo e tal, né? Então se mescla outras perguntas ali que tem a ver com esse mito. Mas eu queria marcar aqui a marca, né? A ideia da marca, né? Dessa marca física que vai identificar não só o Caim do Byron, vai identificar o próprio Byron, né? Enquanto marcas físicas, né? Enquanto um determinado jeito de andar, né, a partir de uma ferida, enfim, perfeição de perna, enfim, né, e outros personagens que, através dessas marcas físicas, irão revelar quem são na sua interioridade, né, o Jekyll and Hyde tem um pouco isso, a criatura, né, feita pelo Victor tem isso, né, ela foge, né, vamos pensar a criatura do Frankenstein um pouco como Caim, né, ele tem a marca de um pecado, o pecado do pai, nesse caso, mas é uma marca de cicatrizes, né? Um compósito, um híbrido de diferentes partes que façam que ele seja apedrejado, condenado, justamente aquilo que Caim, né, temia. Do mesmo modo, personagens, né, como o Hyde, ou depois o Dorian, né, esses personagens obscuros, o próprio Drácula, todos eles terão marcas físicas. Né? Ah, mas o Dorian é perfeito. Sim, mas o que ele guarda no sótão? Adorei essa remissão do Dorian Gray como uma sugestão da sífilis, né? Porque a descrição, e eu estou pensando nisso agora, eu acho que é uma informação muito interessante, né? A descrição que o Dorian faz da marca do quadro, primeira vez que ele nota, né? Ele produziu o suicídio da Sybil, né? E aí ele olha para o quadro e
ele tem um sorriso. Mas, na medida em que a narrativa avança, né, marcas físicas começam a aparecer no rosto, né, até que essas marcas enchem, né, toda a configuração visual desse personagem, né. Então, sim, né, esses personagens, eles também são uma metáfora para algo que você vê no rosto das outras pessoas. Tem uma frase que eu acho assustadora no Dorian Gray, me marcou muito. Obviamente é uma frase do Lord Henry em conversa com Basil, né, que o homem carrega na sua face todas as marcas dos seus pecados, né, ou todos os pecados de um homem estão escritos na sua face. Né? Essa é uma frase ótima, né, porque ela nos faz ir correndo para o espelho, o nosso retrato de Dorian Gray, né, para ver quais são, né, as marcas que eu carrego no meu rosto, né, mas isso nos faz ver o rosto das pessoas de um outro modo também. Né? Essa marca pode ser a marca da sífilis. Né? Pode ser a marca da sífilis também, né? Porque ela é uma doença que também apresenta determinadas marcas de constituição física. Né? Então, por um lado, funciona como essa metáfora, né, da poluição, que tem a ver com, enfim, com contaminação sexual também, né? Mas a gente também nunca encerra a interpretação só ali, né? Porque todos nós carregamos esses monstros dentro de nós somos Dorian, nós somos Hyde, nós somos Jekyll, né? O Jekyll menciona isso num dos últimos textos, acho que é o último capítulo, né, do Médico e o Monstro, um tratado psicanalítico, proto-psicanalítico, né? Eu fico me perguntando, né, como seria, assim, contrastar campo semântico ali, né? A interpretação dos sonhos é 1901, né? Mas é incrível quanto o testamento do Jekyll é um texto freudiano, né? Em que ele diz, a minha reflexão começou, né, a partir da hipótese de que nós poderíamos, a partir da compreensão de que somos um compósito de personalidades, duas ou mais, como que nós poderíamos extirpar, retirar, recortar uma delas, né? E essa identificação dessas múltiplas personalidades que todos nós temos, isso é muito psicanalítico, né? Uma ciência, para jogar para a Ana agora, né? Uma ciência que nasce, né, notem bem, como uma tentativa de entender a histeria, que é a doença do útero, que é uma doença de mulheres, né? O grande escândalo, né? Quando Freud tem a coragem, para não dizer a pachorra, né? De dizer que histeria não é uma exclusividade feminina, né? É muito interessante ver a biografia um pouco da psicanálise, porque a gente vê que o enigma ali, por isso que Freud adora se colocar do lado de Édipo, né? O enigma ali é a esfinge, é o feminino. Né? E a partir dessa observação do feminino, que está presente diretamente em obras como Drácula, por exemplo, né, ou com a ausência, né, em obras como O Médico e o Monstro, ou mesmo o Frankenstein, que a gente avança. Né? Mas queria muito escutar a Ana a respeito dessa autoria da Mary, né, porque é uma pergunta, né, que eu me faço. Eu tenho certeza, olhando assim, os autores do 19, que os homens chegam até um limite. Há uma forma, por isso que eu adoro ler, por exemplo, a Camille Paglia e a Showalter, né, porque elas estão ali entramadas num assunto que para uma sensibilidade masculina é muito difícil, sobretudo porque é assustador,